Olá, tudo bom? Eu sou o professor Araújo, esse é o Física Faz Sentido e nesse vídeo eu vou resolver com vocês os exercícios de física do vestibular da Santa Casa de São Paulo 2025, da prova de conhecimentos gerais. São 10 exercícios bem legais, gostei muito dessa prova, achei ela muito bem distribuída, os exercícios bem colocados, bem escritos e acho que você vai curtir bastante fazer essa correção aqui junto comigo. E aí, vamos lá? Ó, vou começar aqui pelo exercício 61, o primeiro da prova, que é um de cinemática. Ele fala pra gente que nos testes ergométricos, o paciente inicialmente caminha e depois corre sobre uma esteira que a cada etapa do teste tem a velocidade e inclinação alteradas. A tabela mostra as velocidades de algumas dessas etapas, cada uma delas com duração de 3 minutos. Um paciente correu o equivalente a 396 metros em uma das etapas de um teste ergométrico. Essa etapa era a etapa o quê? Então, qual era essa etapa, né? Vamos lá. O tempo que ele correu foi de 3 minutos. 3 minutos, o que equivale a 180 segundos. E a distância que ele percorreu foi de 396 metros. E aí você vai usar a equação mais direta e simples que a gente tem na cinemática, que é o famoso velocidade igual a distância ΔS dividido por ΔT. No caso, o ΔS são os 396 metros e o ΔT, 3 minutos, equivale a 180 segundos. Então, cada minuto 60 segundos, 3 minutos 180. E quando você fizer essa divisão, você vai encontrar uma velocidade de 2,2 metros por segundo. 2,2 metros por segundo é a velocidade da etapa 5, portanto, a resposta é a alternativa A. Olha que beleza! Maravilha, né? Então, primeiro exercício aqui de cinemática, simplesinho, bonitinho, alternativa A. Vamos para o 2. Tá aqui o exercício 2. Uma esfera X de massa mx colide com uma esfera Y de massa my, que se encontrava em repouso. Após a colisão, ambas as esferas se movem na direção em que a esfera X se movia antes da colisão, como mostrado nas figuras. Então você tem aqui, ó, antes da colisão, as duas, a esfera Y parada e a esfera X se movendo com velocidade v0, e aí após a colisão, as duas se movendo para a direita com velocidades v1 e v2. Sabendo que mx é maior do que my, já vou grifar isso aqui, ó, mx é maior do que my, e que durante a colisão Fx é a intensidade média da força que a esfera X exerce na esfera Y. E Fy é a intensidade média da força que Y exerce em X. Tem-se que. E aí ele tem aqui algumas relações entre as esferas X e Y, né? Envolvendo as forças e as massas. À primeira vista, você olha aqui e fala assim, caramba, exercício de colisões, quantidade de movimento, né? Não. Errado. Esse exercício não tem nada aqui de quantidade de movimento ou de colisões, como a gente pensa na colisão como uma parte da física. Isso aqui é um exercício sobre ação e reação, leis de Newton. Você tem que lembrar que para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Então, se a esfera X aplica uma força Fx em Y, a esfera Y aplica em X uma força Fy de mesma intensidade, ou seja, as intensidades de Fx e Fy têm que ser iguais. Por isso, a gente já pode eliminar com toda certeza a alternativa A e a alternativa B. Agora vamos pensar aqui nas outras alternativas. A gente sabe que mx é maior do que my, porque ele deu esse dado para a gente, ó, mx é maior do que my. Se a gente olhar a alternativa C, o que acontece? Ó, vou fazer direto aqui na alternativa.
Como fx e fy são iguais, eu posso cortar fx e fy dos dois lados da equação. E aí, se eu multiplicar os dois lados por mx e my, vou acabar encontrando, que é a mesma coisa que passar o tal da multiplicação em cruz, né, que a gente fala. Eu vou acabar encontrando my menor do que mx, o que é verdade. Por quê? Porque ele disse pra gente que a massa de x é maior do que a massa de y. Na alternativa D, eu posso cancelar fx com fy dos dois lados, e aí a gente vai chegar pela multiplicação em cruz em my igual a mx, o que é falso, porque as massas não são iguais. E na alternativa E, se eu cancelar fx com fy, já que elas têm o mesmo valor, vai acabar sobrando mx menor do que my, o que a gente sabe também que é falso, já que a massa de x é maior do que a massa de y. Então, meus queridos, a alternativa correta só pode ser a alternativa C. Olha que beleza. É um exercício que parece dar toda a cara de ser sobre colisões, mas na verdade, no fundo, é só um exercício sobre ação e reação. Legal esse, né? E aí, acertou? Outra coisa, já deixou seu joinha aqui no vídeo? Já curtiu? Se inscreveu no canal? Se não fez isso ainda, tá vacilando, hein? Vamos para o 63. Partindo do repouso, um avião de massa 72 toneladas desloca-se pela pista de um aeroporto até atingir a velocidade de 80 metros por segundo, momento em que suas rodas deixam o solo. O impulso recebido por esse avião durante a decolagem foi de aproximadamente quanto? Bom, agora sim, impulso e quantidade de movimento. Galera, o impulso de uma força ele é igual à força multiplicada pelo tempo. Isso quando a força é constante, né? Mas a gente também sabe que o impulso da força resultante sobre um corpo ele é igual à variação da quantidade de movimento. Isso aqui são grandezas vetoriais, e aí eu posso dizer que o módulo do impulso da resultante é igual ao módulo da variação da quantidade de movimento. Por isso, o módulo do impulso, que é o que ele pediu para a gente calcular, é igual a massa vezes a velocidade final, que é a quantidade de movimento final, menos a massa vezes a velocidade inicial, que é a quantidade de movimento inicial. Eu vou até colocar aqui para você lembrar, a gente está fazendo quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial, ou seja, o ΔQ. Como a velocidade inicial do avião era zero, ele partiu do repouso, então essa velocidade inicial aqui vale zero e sobra módulo do impulso da resultante sobre o avião igual a massa 72 toneladas, 72 vezes 10 elevado a 3 quilos, multiplicado pela velocidade final, que é 80 metros por segundo. Então a gente tem aqui 72 vezes 10 a terceira multiplicado por 80. E quanto que vai dar essa continha? Não vai dar um valor exato, mas se a gente fizer aqui 72 vezes 80, vai dar... Vou fazer a conta aqui, porque eu não fiz antes e também eu não sei de cabeça. Então sempre faz a conta, porque é mais honesto, né? Então aqui eu vou colocar esse zero, 8 vezes 2, 16, aqui vai 1, 8 vezes 7 vai dar 56, com 1, 57. Então 5.760, pelo número que eu encontrei, e olhando para os coeficientes que a gente tem aqui, já posso perceber que o aproximadamente é 5,8, né? E aí 5.760 vezes 10 a terceira é a mesma coisa que 5,76
vezes 10 elevado a 6 Newton vezes segundo, e aproximadamente, como a gente já tinha percebido, 5,8 vezes 10 a sexta, ou seja, alternativa B. Beleza? Então lembra, ó, quando você não chegar no resultado de cara, não bater a conta e não fizer de cabeça, faz a continha ali no papel, rapidinho, não tem problema. Aliás, não é que não tem problema, você deve fazer isso porque é mais seguro. Não vai tentar fazer tudo de cabeça que não dá muito certo, não. Agora vamos aqui para a questão 64. Ó, reparem que já foram 3 questões, as 3 de mecânica e a quarta também é de mecânica. Essa aqui é de gravitação, ó. Urano é o planeta do Sistema Solar em cuja superfície a aceleração gravitacional tem valor mais próximo ao da aceleração gravitacional na superfície da Terra. A lei da gravitação universal de Newton permite deduzir que Urano e a Terra também têm valores próximos do que? Bom, vamos ver aqui as alternativas, né? A. Nos produtos entre as suas massas e seus raios elevados ao quadrado. Lembrando que produto é a multiplicação, né? B. Nos produtos entre suas massas e seus diâmetros. C. Em seus diâmetros. D. Nas razões, lembrando que razão é divisão, entre suas massas e seus raios elevados ao quadrado. Ou E. Em suas massas. Vamos lembrar aqui, ó. De acordo com a gravitação universal de Newton, o módulo do campo gravitacional de um planeta é igual à constante gravitacional g multiplicada pela massa do planeta dividido pelo raio do planeta ao quadrado. Isso na superfície do planeta. Como ele falou para gente que Urano tem um campo gravitacional próximo ao campo gravitacional da Terra, eu vou escrever aqui, ó. Campo gravitacional de Urano é aproximadamente igual ao campo gravitacional da Terra. Se agora trocar pelas equações de cima, vai ficar assim, ó, G vezes a massa de Urano sobre o raio de Urano ao quadrado igual a G vezes a massa da Terra sobre o raio da Terra ao quadrado. E como G é uma constante, eu posso cortar aqui nos dois lados da equação. E o que sobra aqui sendo praticamente igual, né? Aproximadamente igual? A massa de Urano sobre o raio de Urano ao quadrado e a massa da Terra sobre o raio da Terra ao quadrado. Ou seja, o que permanece praticamente igual é a razão, a divisão entre a massa e o raio elevado ao quadrado. Por isso, a alternativa correta é a alternativa D. Belezinha, né? É um exercício que exigia que você soubesse a equação do campo gravitacional, mas só isso também. Então não tinha que fazer conta e nem nada, era para ver se você lembrava mesmo dessa equação. Agora vamos para o 65. Ó, acabaram os exercícios de mecânica, foram 4 de 10, tá bom, né? 40% da prova. Agora vamos para o de termologia. A calibração de uma proveta de vidro de volume 500 ml foi efetuada para a temperatura de 20 graus Celsius. Ou seja, o que significa a calibração foi feita a 20 graus Celsius? Que a 20 graus Celsius você pode garantir que os valores estavam corretos, né? Então você fez a calibração, você marcou os volumes direitinho ali para 20 graus Celsius. Considerando o coeficiente de dilatação linear desse vidro igual a 3,3 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, vou dar uma grifadinha aqui, a diferença entre o volume de 500 ml, indicado pela proveta na temperatura de 25 graus Celsius, e o volume real do líquido nela contido a essa mesma temperatura é aproximadamente quanto? O texto aqui está um pouquinho confuso, né? Você tem que parar e pensar um pouquinho. O que ele quer? Ó? A proveta ela foi graduada a 20 graus Celsius. Então, a 20 graus Celsius, você sabe que aonde ela marca ali 500 ml tem exatamente 500 ml. Mas a 25 graus Celsius, ela vai ter sofrido uma dilatação.
Então, aonde ela estiver marcando 500 mililitros, não vai ter exatamente 500, vai ter um pouquinho mais. E ele quer saber a diferença entre essa quantidade de líquido, esse volume de líquido a 25 graus Celsius e os 500 mililitros reais que você teria a 20 graus Celsius. Como que a gente faz isso? A gente tem que calcular quanto que esse volume se dilatou. Pela equação da dilatação volumétrica, a variação do volume ΔV é igual a V0, o volume inicial, multiplicado por γ, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, multiplicado pela variação de temperatura. O V0 é 500. O γ, aí que está, é a dilatação volumétrica. E o exercício, ele me deu o coeficiente de dilatação linear. Ele me deu o alfa. Esse cara aqui, ó, é o alfa. Para você chegar no γ, você tem que multiplicar o alfa por 3. Então, eu vou até escrever aqui, ó, que o ΔV é igual a V0 multiplicado por 3 vezes alfa multiplicado por Δθ. E agora sim, substituindo os dados, ó, a variação de volume é igual a 500 ou 5 vezes 10 elevado a 2 multiplicado por 3 vezes o alfa, 3,3 vezes 10 elevado a menos 6, multiplicado pela variação de temperatura, que é de 5 graus Celsius. Cuidado, não é nem 20 nem 25, é 5 porque é a diferença entre a temperatura de calibração e a temperatura real. E aí, fazendo essa conta, o que você vai encontrar? Ó, esse 3 multiplicado por 3,3 dá 9,9, que a gente pode arredondar aqui para 10, né? Já que ele colocou a palavrinha mágica aproximadamente. Então, você tem ali 10 multiplicado por 5, 50, multiplicado por 5, 250. Então, essa variação de volume é 250, multiplicado por 10 elevado a quanto? Ó, 2 menos 6 dá menos 4. Mililitros. E aí 250 vezes 10 a menos 4, a gente pode mudar o expoente da notação científica para escrever 2,5 vezes 10 elevado a menos 2 mililitros. Olha que beleza! É exatamente o que aparece na alternativa B. Então tá aí, fechou o exercício 65, já foi metade da prova. E a gente segue por aqui. Lembra, ó, dá seu joinha aqui, curte o vídeo, hein? Se inscreve no canal, não vacila. E aí chegamos no 66, ótica geométrica, ótica da visão. Sendo um vestibular da Santa Casa, né, quando eles cobram ótica é legal, é interessante que eles cobrem ótica da visão, faz todo sentido. Ele fala pra gente que a presbiopia é uma anomalia da visão associada ao envelhecimento, na qual a acomodação visual do olho diminui, afetando a capacidade de focalizar objetos próximos. Sei bem como é que é isso. Considere que um dos olhos de uma pessoa portadora de presbiopia conjugue imagens nítidas de um objeto apenas se ele estiver a uma distância de 50 centímetros ou mais desse olho. Para que esse olho possa conjugar uma imagem nítida de um objeto distante 25 centímetros dele, uma lente convergente, posicionada entre o objeto e o olho, conjuga uma imagem virtual do objeto situada a 50 centímetros do olho. Desprezando a distância entre o olho e a lente, a avergência dessa lente vale quanto? Então, olha só que legal, como que as lentes funcionam para os óculos, né? Quem tem presbiopia, ou pode ser hipermetropia também, porque o efeito é o mesmo, né? O que acontece? Não enxerga muito perto, só enxerga a partir de uma certa distância. Mas a gente quer enxergar objetos que estão próximos da gente. Então, o que a lente faz? Quando você pegar um objeto próximo numa região onde a pessoa não consegue enxergar, a lente produz uma imagem, conjuga uma imagem mais distante, aonde a pessoa consegue enxergar. E aí você vê tudo normalmente. No caso aqui, se o objeto
se encontra a 25 centímetros da lente, significa que o P, que indica a posição do objeto, é igual a 25 centímetros ou 0,25 metros. Eu tenho que passar isso aqui para metros, porque a vergência está em dioptrias, que é a unidade do Sistema Internacional, e dioptria é a mesma coisa que metro elevado a menos 1. Ou seja, tem que passar as distâncias para metro. Já a distância da imagem até a lente é o nosso P'. E o P' é igual a 50 centímetros ou 0,5 metros, mas, cuidado, você tem que colocar aqui, ó, menos 0,5 metros. Por que menos? Galera, a imagem aqui está do mesmo lado que o objeto. É uma imagem direita. Você não quer que a pessoa enxergue de cabeça para baixo, quer? Então, se a imagem é direita, ela tem que ser virtual. E se a imagem é virtual, o P' tem que ser negativo. E aí, sabendo esses dois valores, vamos lembrar quem é a vergência da lente. Vergência da lente é o inverso da distância focal. E pela equação de Gauss, o inverso da distância focal é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Agora é só você substituir os valores que você vai encontrar 1 sobre 0,25 mais 1 sobre menos 0,5. 1 sobre 0,25 é 4 e 1 sobre menos 0,5 é menos 2. Vai ficar 4 menos 2, ou seja, a vergência dessa lente é de 2 dioptrias. É o que equivale a 2 graus, né, na linguagem do dia a dia, 2 graus de hipermetropia ou 2 graus de presbiopia. E a alternativa correta está aqui, ó. Alternativa D, de 2. Fechou? Então é um exercício que é de ótica da visão, mas no fundo também é de vergência e também de equação de Gauss, né? Porque você não precisa decorar nada sobre a ótica da visão para resolver esse exercício. E vamos para o 67. O gráfico mostra como a velocidade de propagação das ondas sonoras no ar varia com a temperatura desse meio. Se uma onda sonora de frequência 200 Hz se propaga no ar com comprimento de onda 1,84 metros, a temperatura do ar é aproximadamente quanto? Bom, vamos ver aqui, o gráfico dá pra gente a velocidade da onda em função da temperatura do ar. Eu não sei qual é a velocidade dessa onda, mas eu sei qual é a frequência e o comprimento de onda. E aí eu falo para vocês, se for cair uma equação de ondulatória, é quase certeza que vai precisar usar a equação fundamental. Qual é a equação fundamental? V é igual a lambda vezes F. A velocidade é igual ao comprimento de onda multiplicado pela frequência. Então, essa velocidade é igual a 1,84 multiplicado por 200, o que é igual a 368 metros por segundo. Então, se a velocidade é 368 metros por segundo, pouquinho menos ali do que 370, você vem aqui no gráfico, ó, pega esse ponto aqui, próximo do 370, faz aqui ó, um tchu, até chegar no gráfico, aí depois vem aqui ó, para o eixo X e vai chegar aproximadamente em 60 graus Celsius. Por isso, da equação fundamental da ondulatória e da leitura do gráfico, a alternativa correta só pode ser a alternativa E. Ó, exercício simples, bonitinho. Também tem bastante cara de Unicamp esse aqui, né? Isso aqui cairia tranquilamente numa prova da Unicamp, que é uma equação rápida e uma leitura de gráfico. Mas gostei dele também. E aí chegamos aqui em eletrostática. Olha só, chegamos à parte de eletricidade. Reparem que já caiu 4 de mecânica,
Aí depois caiu termologia, ondulatória e ótica, né? Então já foram 7. Agora tem mais 2 da parte de eletricidade ainda e 1 de física moderna. Ó, o 68 fala para a gente considerar 2 objetos de dimensões desprezíveis e eletrizados com cargas Q1 e Q2. Há um ponto P localizado entre esses 2 objetos e sobre o segmento de reta que os une, em que o campo elétrico resultante, produzido pelas cargas elétricas presentes em cada objeto, é nulo. Nessas condições, e considerando o potencial elétrico no infinito igual a zero, as cargas Q1 e Q2 têm o quê? Bom, olhando aqui para as alternativas, a primeira coisa que a gente tem que dizer é se elas têm o mesmo sinal ou se têm sinais opostos. E aí depois a gente tem que dizer se o potencial elétrico naquele ponto P é nulo ou não. Então vamos começar pelo seguinte. Campo elétrico é uma grandeza vetorial. Cargas positivas geram um campo elétrico que aponta para fora delas. Já as cargas negativas geram um campo elétrico que aponta sempre para dentro delas. Agora vamos pensar o seguinte: se no ponto P o campo elétrico resultante é igual a zero, quer dizer que os campos gerados pelas 2 cargas têm que ser opostos. Um campo está apontando para a direita e o outro está apontando para a esquerda. Vamos pensar agora o seguinte: se a carga Q1 for positiva, ela gera o campo para a direita, que aponta para fora dela, e a carga Q2 gera o campo para a esquerda, que também aponta para fora. Então a carga Q2 também precisaria ser positiva, ou seja, mesmos sinais. Ah, mas e se a carga Q1 fosse negativa? Se a carga Q1 fosse negativa, ela estaria gerando o campo para a esquerda, para dentro dela. Então o campo para a direita estaria sendo gerado pela carga Q2, também estaria para dentro dela, ou seja, ela também seria negativa. Galera, as 2 cargas têm necessariamente o mesmo sinal, porque senão os campos ficariam apontando para o mesmo lado. Imagina o seguinte, ó, se a carga Q1 fosse positiva e a carga Q2 fosse negativa. No ponto P, a carga Q1 ia gerar um campo para a direita e a carga Q2 também ia gerar um campo para a direita. E esses campos não se cancelariam de jeito nenhum. Certo? Então, olhando aqui para as alternativas, elas têm o mesmo sinal. Ou é a alternativa A ou é a alternativa B. E o potencial? Vamos falar do potencial agora. Ó, o potencial gerado por uma carga é igual a K, que é a constante eletrostática, multiplicado pela carga, não é em módulo, sem módulo, dividido pela distância até essa carga. Então, K vezes Q sobre D. Se a carga for positiva, o potencial é positivo. Se a carga for negativa, o potencial é negativo. Já o potencial resultante no ponto P vai ser o potencial gerado pela carga 1 mais o potencial gerado pela carga 2. E aí é só você lembrar da primeira parte da resposta. Se a carga 1 e a carga 2 têm o mesmo sinal, os potenciais V1 e V2 também têm o mesmo sinal. Ou os dois são positivos, ou os dois são negativos. E quando você soma dois valores com o mesmo sinal, não tem como dar zero esse negócio, né? Sempre vai ser diferente de zero. Se você somar 2 valores positivos, vai dar positivo, e se você somar 2 valores negativos, vai dar negativo. Então, é impossível esse potencial resultante ser zero, e a alternativa correta é a alternativa A, porque o potencial elétrico no ponto P é diferente de zero. A alternativa A, fechou. Esse aqui, concordo com você, sei o que você está pensando, esse aqui é um exercício que é realmente um pouquinho mais difícil, porque a galera não tem essa lembrança tão forte assim da equação do potencial e de como que ele funciona.
Então eu diria que esse aqui é um dos exercícios mais difíceis da prova, se não for o mais difícil. Vamos para o 69, outro de eletricidade, agora um exercício falando de geradores, olha só. A figura mostra um circuito constituído por um gerador de força eletromotriz, 3 volts, e resistência interna RI, um resistor R de resistência 10 ohms e um LED L associados em série. A corrente nesse circuito é igual a 60 mA, e a diferença de potencial entre os terminais do LED é de 2,25 volts. A resistência interna do gerador é igual a quanto? Bom, vamos lá. A gente tem aqui 60 mA de corrente passando pelo circuito. Se passa pelo resistor de 10 ohms uma corrente de 60 mA, e eu sei a resistência dele, que é 10 ohms, eu posso descobrir qual é a DDP nos terminais desse resistor. Então, a DDP nos terminais do resistor é igual a corrente multiplicada pela resistência, ou para escrever do jeito que a galera está mais acostumada, é Rão vezes I. O Rão vale 10, e a corrente 60 mA é 60 vezes 10 a menos 3, ou 0,06 amperes. Fazendo essa multiplicação, a gente tem uma DDP de 0,6 volts. 0,6 volts. Legal. Como o resistor e o LED estão associados em série, as duas DDPs devem ser somadas para eu encontrar a DDP total do circuito. Então, a DDP total que a bateria fornece para o circuito é igual a DDP do resistor mais a DDP do LED. E o total é igual, então, a 0,6 mais 2,25, o que é igual a 2,85 volts. Quer dizer, aquela bateria que tem uma força eletromotriz de 3 volts, ela só está fornecendo para o circuito 2,85. E por quê? Porque o resto, esse 0,15 que está faltando, está sendo dissipado aqui na resistência interna do gerador. E a relação nos geradores entre a DDP fornecida e a força eletromotriz é aquela U, no caso, estou chamando de U total, a DDP fornecida pelo gerador, igual a E, força eletromotriz, menos R vezes I. A gente pode dizer, então, que 2,85 é igual a 3 menos R vezes 0,06. Esse R vezes 0,06 eu vou passar para o lado esquerdo da equação, e aí vai ficar positivo. R vezes 0,06. E o 2,85 eu passo para o lado direito, subtraindo. 3 menos 2,85 vai dar 0,15. O 0,06 agora eu vou passar dividindo para o lado direito. Eu encontro R igual a 0,15 dividido por 0,06. Se eu multiplicar por 100 em cima e embaixo essa fração, isso aqui é a mesma coisa que 15 sobre 6. E a essa resistência interna R só pode ser igual a 2,5 ohms. Nossa, aqui é o mais feio, vamos tentar fazer mais bonito. Pronto, melhorou um pouquinho. Tá aí, 2,5 ohms, alternativa C. Legal esse exercício também. Não é fácil, não é um exercício fácil, não é trivial. Tem que lembrar da equação do gerador, né? Mas é legalzinho, gosto desse tipo de exercício. Mas o que eu gosto mesmo são os exercícios de física moderna que aparecem aqui. Olha esse aqui que lindinho sobre o átomo de Bohr.
No modelo de átomo do hidrogênio proposto por Bohr, o elétron pode se encontrar somente em determinados níveis de energia, os quais estão representados na figura. Então você tem aqui os níveis, né? O nível fundamental, que é o nível 1, aí o primeiro nível excitado, que é o N igual a 2, segundo excitado, terceiro excitado, por aí vai. E cada nível tem uma energia, menos 13,6, menos 3,4, menos 1,5, menos 0,85 elétron-volts. Elétron-volt é uma unidade de energia. Considere que um elétron se encontra no estado fundamental de energia no átomo de hidrogênio. Vou até fazer o desenho, ó. O elétron está aqui, no estado fundamental. Esse aqui é meu elétronzinho. De acordo com o modelo de Bohr, a menor quantidade de energia necessária para remover esse elétron do átomo e a menor quantidade de energia necessária para excitá-lo são, respectivamente, quais? Bom, repare que no estado fundamental, você tem aqui uma energia de menos 13,6 elétron-volts. Isso significa que o elétron ele está, entre aspas, ali devendo 13,6 elétron-volts. Por isso ele está preso ali pelo núcleo atômico, né? Para ele escapar desse átomo, para você ionizar o átomo de hidrogênio, você tem que dar no mínimo essa energia para o elétron. Ou seja, para ele escapar do átomo, a energia mínima que você tem que fornecer é de 13,6 elétron-volts. Mas e para você excitar esse átomo? Excitar um átomo significa fazer o elétron pular para um nível de energia com energia maior, seja o N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4. A menor energia que você tem que fornecer para que ele possa pular do nível fundamental para um nível excitado é igual à diferença entre as energias do N igual a 2 e N igual a 1. Essa diferença de energia de 13,6 para 3,4 é igual a 10,2 elétron-volts. Porque se você fornecer exatamente 10,2 elétron-volts para esse elétron, ele consegue chegar exatamente ali no nível N igual a 2, e aí ele vai ficar nesse nível, e depois ele pode voltar para o nível fundamental, mas precisa dessa energia para chegar lá. Com energia menor do que essa, ele nem vai. Então, 13,6 e 10,2, alternativa E. Olha que maravilha, fechamos a prova. Já falei isso antes, mas vou repetir. Gostei. Gostei muito dessa prova, achei ela bem distribuída, então foram 4 questões de mecânica, uma de termologia, uma de ondulatória, uma de ótica, 2 de elétrica e uma de física moderna. Distribuiçãozinha muito bem feita. Dentro da mecânica caiu cinemática, coisinha fácil, V igual a delta S sobre delta T, caiu terceira lei de Newton. Aí dentro das outras matérias, acho que foi tudo bem colocado também. Então caiu dilatação, caiu equação de Gauss. Gostei e espero que você tenha gostado da resolução também e, acima de tudo, espero que você tenha ido bem nessa prova. Então torço aí muito para o seu sucesso nos vestibulares. Se você está se preparando ainda para a próxima prova, acho que essa prova vale muito para você fazer essa preparação. E aí já sabe, né? Conta comigo. Se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder. Galera, um abraço e até o próximo vídeo.